Estamos aparecendo aí? Sim. Podemos dar início? Podemos, doutor. Podemos. Bom, inicialmente, boa noite a todos e todas que nos assistem. Eu sou Daniel Vargas, presidente da Comissão de Trabalho da OAB Niterói, e vamos fazer a nossa primeira live tratando sobre a precarização do trabalho, uberização e informalidade. Gostaria inicialmente de agradecer ao nosso presidente Cláudio Viana por nos dar essa oportunidade de estar ao lado dos nossos colegas, podendo falar de um tema que é super importante, principalmente nesses novos momentos que nós estamos vivendo. Momentos de pandemia, que logicamente começou agora, mas essa transição e essa modificação, ela começou não agora, ela já vem aí, essa precarização do trabalho, essa precarização, informalidade, ela já vem há bastante tempo e só, na verdade, começa a ter o agravamento com a pandemia. Nós conseguimos ver isso. Então, é muito importante sabermos que o nosso presidente Cláudio Viana está conosco, acredita que nós podemos aí levar mais informações aos nossos colegas advogados, mas não só aos nossos colegas, também como toda a sociedade, como é a prestação do serviço da OAB Niterói, OAB Rio de Janeiro e OAB Brasil. Então, assim, vamos estar tratando um pouquinho nesse contexto, tá? Das questões hoje que estão muito em voga, que é a parte da tecnologia, principalmente, porque quando a gente fala em uberização, a gente está falando aí de tecnologia, a utilização da tecnologia para gerar, na verdade, trabalho. A gente tem que fazer um paralelo entre trabalho e emprego, porque eles não são a mesma coisa. Isso é importante que nós hoje venhamos a falar a todos que nos assistem e também a toda a sociedade que há uma diferença entre trabalho e emprego e que isso fique claro. Tá? E também trazer, né, a todos, se não há uma oportunidade da gente fazer uma interpretação diferenciada do artigo 3º da CLT, que é quem, na verdade, faz é o nosso norte para o vínculo de trabalho. Então, assim, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Vamos dar início à nossa live e eu trago para fazer esses contrapontos a nossa delegada Stephanie, tá? Que estará aí nos abrilhantando com um pouquinho do conhecimento dela e espero poder ajudar a todos. Stephanie, muito obrigado, boa noite, seja bem-vinda e agora é com você. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, é sempre muito bom estar com vocês e para falar de um tema extremamente importante, porque nós temos uma lei trabalhista que ela, né, data de 43. Muita coisa aconteceu nesse cenário, nós tivemos inúmeras inovações tecnológicas, novas relações de trabalho surgiram, e hoje a gente ouve falar de uberização do contrato de trabalho. E a gente nunca sabe bem, assim, para quem não atua na nossa área, né, se isso exatamente é um elogio, se é uma ofensa, se isso é bom, se isso é ruim. E aí é isso que a gente quer trazer um pouco para vocês. O porquê da uberização, né? Porque a Uber foi, no Brasil, a representante dessa modalidade de trabalho, né? Você tem uma pessoa que atua ligando duas pontas, sem ser funcionário de ninguém, e aí ficou-se na dúvida se ele seria empregado, se ele... Ih, estou dizendo que está mudo. Está todo mundo escutando mudo? Eu estou te ouvindo, Stephanie, muito bem. Estou te ouvindo. Sim. Então, não se deixe enganar. Então, é só... Eu estou te ouvindo bem. Nilson, você está ouvindo a Stephanie? Desculpa, pessoal, é ao vivo, tá? Então, a gente tem esses probleminhas aí. Meu amigo Ralph, que bom vê-lo aqui. Não tinha te visto. Tudo bem, Ralph? Tudo bom, graças a Deus. Nosso querido tesoureiro da OAB Niterói está aí com a gente. Muito obrigado. Nada, imagina. Foi um prazer. Desculpe, Stephanie, te atrapalhar, desculpe interromper, que você disse que estava vazio. Aproveitei e vi o Ralph, falei com ele. Não tem como deixar de falar dessa relevante presença aqui conosco. Claro, Stephanie, pode continuar, porque estão ouvindo, tá? Tá, então tá ouvindo, gente, tá todo mundo te ouvindo. Como que pode ser o problema do som? Alguém não te... exatamente, era isso que eu ia falar.
Tá? Então, vamos lá. Por que Eu estou uberização? acompanhando no chat aqui também. Tá bom, obrigada, Daniel, que aí a gente vai acompanhando o pessoal. A Uber no Brasil, ela marcou o início dessa nova forma de trabalho. Porque o Uber, ele nem é funcionário da Uber, propriamente dito, também não é seu funcionário, alguns entendem como uma categoria de empreendedor e admitidos. E aí começou a se discutir se isso seria algo bom, se isso seria algo ruim, por conta da questão da pessoa não estar amparada pela legislação trabalhista e, ao mesmo tempo, pela necessidade de criação de empregos. Resumo, o que nós tivemos hoje? A gente tem uma leva de pessoas no judiciário dizendo o seguinte, olha, eu tenho direito a reconhecimento de vínculo. Acabou gerando uma insegurança jurídica. Então, nós temos tribunais que entendem, ao final, que existe, de fato, um vínculo empregatício e há tribunais que entendem que não há vínculo. Tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Stephanie, tem como você conseguir fechar? Eu estou fechando aqui. Então, o que acontece? Gerou uma insegurança jurídica e começou a haver uma discussão no meio jurídico se aplicaria ou não a relação de trabalho, vínculo empregatício que a gente tanto fala para essa modalidade. Nós temos pelo iFood, nós temos no Uber, nós temos hoje em vários segmentos esse tipo de contrato de trabalho, por assim dizer. Qual é o grande X da questão? A nossa CLT, ela data de 43, uma legislação extremamente antiga, que não contemplava os cenários que nós temos hoje. Então, o artigo 3 da CLT, ele traz requisitos para que haja reconhecimento do vínculo. E entre esses requisitos está um termo que é complicado da gente compreender, que é a subordinação. O que vem a ser subordinação? Que é o que mais vem sendo discutido. Então, o que a gente percebe hoje, a gente vai ter ali os nossos debatedores que vão falar os prós e os contras, mas é uma necessidade, uma adequação do texto legal para que, para um lado ou para o outro, que abarque as situações jurídicas que hoje não são abarcadas. Porque se você vai pela literalidade do artigo 3º da CLT, quer dizer que você tem ali, em suma, para a gente não ficar falando juridiquês, o artigo 3 ele diz quais são as características para que você tenha vínculo. Então, tem que ser pessoa física, que trabalhe de forma habitual, de forma onerosa e subordinada. Em suma, são esses os requisitos para a caracterização do vínculo de emprego. E aí, por que o Uber fica perdido? O Uber ou outras modalidades, né, outros contratos de trabalho ficam perdidos nesse meio? Porque as pessoas falam, tem subordinação, não tem subordinação. Mas, se ele começa a recusar a corrida, ele é bloqueado e não consegue fazer, por um tempo, ele recebe uma certa penalidade. A questão do valor. Quem tabela o valor por exemplo, a Uber, o iFood. Então, como o texto legal ele não foi criado e não foi atualizado para a nossa realidade, a gente tem hoje um cenário de insegurança jurídica e aí a gente tem o judiciário tendo decisões conflitantes em todo o Brasil, né? Alguns entendendo pela precarização do direito do trabalho, dizendo que você tem que reconhecer o vínculo, e outros dizendo que não. Então, para que eu não me alongue no tema, que a gente já iniciou aí falando da necessidade de se chegar a um denominador comum, e para que a lei venha a ser atualizada e preveja situações, eu vou passar para o nosso mediador, doutor Daniel, para que passe a palavra aos nossos debatedores. Vamos lá, Stephanie. Você tocou num ponto bastante importante, que é justamente o que eu havia falado inicialmente, que é essa questão de uma nova interpretação, na verdade, de uma interpretação de um modelo novo, uma vez que a CLT é de 43, e a gente não tem essa... A gente vê que essa interpretação ainda continua nos moldes de 1943, sem levar em consideração a tecnologia e o avanço tecnológico e tudo que acontece. Você chegou nos pontos que eu acho extremamente importantes, que é justamente a questão do bloqueio em caso de não aceitação de uma corrida, por exemplo, no caso do Uber, né? Aquela formatação de controle que existe, né, por parte
do próprio cliente, onde ele dá 1 estrela, 5 estrelas, nota 10, nota 8, e assim sucessivamente. E se ele não tiver uma quantidade X de estrelas, ele pode até mesmo ser banido da plataforma. Então, assim, se isso não é, na verdade, uma forma de estar controlando aquele trabalhador, eu não sei mais o que é controle. Mas eu estou falando isso só para a gente ir levar em consideração o avanço tecnológico. As formas mudam, só que o direito ele demora um pouco mais a evoluir. Eu gostaria de trazer o Dr. Felipe Pepe para a nossa conversa, porque ele tem alguns pontos que, na verdade, que estarão aí fazendo um contraponto a tudo isso que a gente está falando sobre essa questão. E é importante a gente depois, Stephanie, voltar e falar um pouquinho dessa diferença entre trabalho e emprego, para que as pessoas possam compreender que uma coisa, que na verdade que emprego pode ser trabalho, mas não necessariamente trabalho é emprego. Isso é super importante, porque aquelas pessoas que nos veem, o cidadão comum, que não estuda, que não fez direito e tudo mais, eles precisam clarear isso na cabeça deles e entender o que eles perdem quando eles não têm um emprego, sabe? Que eu acho que muda de figura. Mas, doutor Felipe, por favor, eu gostaria de que você pudesse nos abrilhantar aí um pouquinho com o seu contraponto. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Me ouvem bem? Alô? Oi. Tá aí. Me ouvem bem, tudo certo? Aí está ele. Primeiro, parabenizo a todos pela excelente iniciativa, especialmente também falo com todos na pessoa do seu presidente, grande Daniel Vargas, que teve essa maravilhosa ideia e reuniu tantas pessoas de tamanho conhecimento nesse momento tão complicado que todo mundo vive. Parece até redundante falar momento complicado, né? Mas, assim, temos sempre que tocar nesse assunto quando vamos falar sobre essas questões de precarização das relações de trabalho. Eu já me sinto muito feliz por ter sido precedido pela doutora Stephanie, grande estudiosa do assunto, e realmente já é mais fácil quando alguém já faz a introdução e passa a bola para a gente, para poder falar rapidamente aqui sobre alguns aspectos. E hoje foi me dada a tarefa inglória de falar sobre alguns pontos que seriam positivos da questão dos aplicativos, Uber e iFood, enfim, desses tipos de situações em que há uma relação autônoma entre particular e empresa. Então, sem mais demoras, eu vou entrar um pouco no assunto também, falando sobre essas questões, como bem colocado pelo nosso presidente Daniel, e também muito bem colocado pela Stephanie. Inicialmente tem que ser feita uma análise do que é relação de trabalho, o que é uma relação de emprego, e já tocando no assunto do que seria uma precarização da relação de trabalho. Muito bem. Para nós, nosso inconsciente coletivo, muitas das vezes também, por estarmos no dia a dia utilizando desses aplicativos, seja no Uber, seja o Cabify, seja o iFood, mas a precarização do trabalho ela está presente de produção, né? Hoje, muitas empresas até se preocupam com isso, em estar alinhadas ao Fair Labor Association, que é uma associação internacional para o trabalho pago de forma justa, e buscando exatamente fazer esse tipo de ponte para que não haja essa precarização. Mas o que eu vou chamar a primeira atenção é que na cadeia produtiva da grande maioria das cervejarias e alguns produtos também que se utilizam da cana-de-açúcar, isso é amplo conhecimento de que os trabalhadores que fazem a colheita da cana-de-açúcar recebem valores irrisórios, muitas das vezes também trabalham em condições análogas à escravidão,
para fazer a colheita da cana-de-açúcar, da cana, para o posterior beneficiamento. Também cito como exemplo a indústria tabagista, onde inúmeros relatos de trabalho infantil nas colheitas da planta, do fumo, para fazer o beneficiamento do tabaco, também foram identificados. Então, não é a primeira forma de precarização das relações de trabalho, nem provavelmente será a última. Mas o porquê dessa minha introdução? Para exatamente puxar o ponto em que a sociedade enxerga o trabalho infantil como abominável, no caso da indústria tabagista, o trabalho em condições análogas à escravidão, como no caso da indústria açucareira e, de uma certa forma, o fornecimento de álcool também, e não enxerga esse tipo de precarização na questão dos aplicativos. Muito ao contrário. Inúmeras pessoas, pesquisadores, não só pessoas populares, não só populares, o homem médio, muita gente realmente defende a legalização e a utilização desses aplicativos. Então, passada essa primeira premissa, né, eu também levo a consideração de todos que o que gerou uma procura imensa, uma explosão mundial com relação a isso, foram alguns aspectos com relação ao trabalhador. Eu vou colocar trabalhador no sentido etimológico da palavra, que vem do instrumento de tortura tripale, né? Eram 3 paus, utilizado na Idade Média, então daí que vem a palavra trabalho, né? Realmente é uma tortura, né? Trabalhar é uma tortura. Por isso que alguns países utilizam até a palavra labor, ou como na Itália, o lavoro, que tem o Estatuto do Lavoro. Então, o trabalhador do Uber, normalmente ele coloca como principais características, né, a questão da flexibilidade, a questão de ser dono do próprio negócio, teoricamente, né, de ter uma flexibilização muito grande de horários, de poder não ter gastos, não ter descontos, na verdade, com previdência social, nem fundo de garantia, qualquer outro, e poder, quem já tem algum trabalho fixo, trabalho em meio período, pode complementar a renda. Realmente, no primeiro momento, chama muita atenção, e realmente foi uma explosão, como eu disse, muito grande, mas os problemas com o tempo começaram a vir, naturalmente. Não só no Brasil, como em vários estados, como em vários países também, houve uma explosão no mesmo lado, muito grande, de pedidos de reconhecimento de vínculo de trabalho. Hoje, pelo menos, não chega ao meu conhecimento que algum tenha conseguido alcançar o trânsito em julgado, mas algumas decisões isoladas de juízes singulares no sentido de conceder o vínculo de emprego. E, na minha opinião, não apenas embasado em fatos, mas em técnica, também muito estudo, acredito que sim, há sim uma relação na forma como é tratado hoje, há sim uma nítida relação de emprego. E nela devem ser aplicadas todas as disciplinas contidas na CLT. Mas, como eu disse no início, finalizando a minha fala, minha tarefa foi inglória, mas colocarei um ponto de interrogação na cabeça dos senhores. E se conseguíssemos, digamos assim, moralizar os aplicativos, e se conseguíssemos, como teve a decisão ontem, até vinculada pelo site Papo Trabalhista, em que fazem parte os juízes do trabalho, o Marcos Vinícius de Castro e o Dr. Fabrício, foi vinculado, ontem teve nos Estados Unidos uma decisão em que se foi obrigado a Uber recolher o mínimo dos encargos trabalhistas. Mínimo. Para o órgão previdenciário deles. Então, minimamente uma cobertura contra acidente, contra eventual impossibilidade de trabalho ou qualquer tipo de afastamento. No caso das mulheres, vemos cada vez mais mulheres motoristas também, auxílio gestante, enfim, período de licença também, maternidade. O mínimo foi dado isso. Então, eu acho que nesse tempo de pandemia muita coisa mudou,
e uma delas poderia ser isso. Eu não sou contra o fim dos aplicativos, nada disso, como alguns, na minha opinião, radicais defendem. Eu sou a favor da legalização, moralização e vinculação do mínimo, como até se utiliza muito em outros aspectos. Vou puxar um pouquinho da parte de direito administrativo, direito civil, o mínimo existencial. Acho que nas relações de trabalho, mínimo existencial para qualquer pessoa que faça o trabalho, em que ele não pode escolher as corridas, ele não pode escolher os horários, ele não pode escolher as rotas, ele só pode receber daquele próprio aplicativo ali. Então, enfim, todas as condições estão presentes. Eu acho que gostaria de colocar esse pontinho aí na cabeça de vocês. E agradeço. Muito obrigado. Bom, o Felipe, ele teve aí essa ingrata, vamos botar assim, essa ingrata função de tentar trazer uns contrapontos com relação a essa questão de ser ou não, de existir ou não existir vínculo, né, empregatício entre os aplicativos. Eu não vou falar só do Uber, né? Vamos falar dos aplicativos, iFood, entre outros, né? E essa nossa questão de emprego. Nós sabemos que muitas pessoas estão, na verdade, conseguindo levar o seu sustento para casa, né, por esses aplicativos. No entanto, se a gente não lutar para que as coisas funcionem da forma correta, a gente volta, na verdade, a uma precarização de trabalho, tá? Como aconteceu na década de 10, né, do século passado, onde as pessoas, na verdade, até crianças trabalhavam nas indústrias, indústria automobilística e tudo mais. Por quê? Porque é sobre esse mero pretexto de se acreditar que está trabalhando está bom, é que as injustiças sociais elas acabam acontecendo. Porque a gente tem que deixar muito claro que trabalho não é favor. Trabalho é na verdade, o pagamento pelo trabalho é, de fato, o retorno por aquilo que foi prestado. E a segurança do trabalho, ela vem exatamente a suprir essa necessidade. Porque essas pessoas amanhã, e não serão poucas, elas podem vir a ter doenças em função do labor, ou até mesmo, imagine no caso de um iFood. Se ele sofrer um acidente na rua, um atropelamento, ele quebrar uma perna, por exemplo, um motoqueiro, como acontece em muitos casos, não só quebrar uma perna, como muitos são amputados, eles não conseguirão ter qualquer tipo de amparo do Estado, vamos botar assim, para que deem sua continuidade na sua vida. Ou pior, ou assim, não só continuidade na sua vida, mas também conseguir com que eles possam ser realocados no próprio mercado de trabalho. Porque vai lembrar que uma pessoa amputada ou deficiente, ela não está incapacitada para o mercado de trabalho, ela só tem que fazer outro tipo de trabalho. Mas, é claro, nenhum de nós aqui está dizendo que as pessoas não devem trabalhar, ou que os aplicativos tenham que acabar. Eles são hoje peças fundamentais no trabalho, né? Mas a gente quer, na verdade, que isso seja transformado em emprego. É isso, na verdade, assim, estou falando aqui como presidente da comissão, mas o que a gente tenta trazer é, olha, o pouquinho que cada um gastar, o que a empresa gastar, que o próprio trabalhador gastar, a gente pode ter uma situação melhor. Mas eu gostaria, nesse momento, de trazer o Luciano para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da uberização, alguns pontos negativos, tá? Principalmente esses pontos negativos da informalidade, porque a gente está falando muito de uberização, que é aquilo que está mais em voga no momento, mas essa questão da informalidade, ela já vem de algum tempo, pessoal. A gente não pode esquecer que o camelô, ele é um trabalhador informal ao longo de muitos anos. E a gente conseguia, na verdade, a gente sempre olhou o camelô como se fosse assim, uma pessoa invisível dentro da sociedade. Ele não é, ele é informal. Então, assim, a pandemia veio mostrar para a gente que o número de informalidade hoje é um número gigantesco. A gente fala em algo em torno aí de 100 milhões de brasileiros hoje
estão atuando na informalidade, recebendo do governo hoje, por serem informais, algo em torno de 60 milhões de brasileiros. Então, é importante a gente estar prestando atenção nisso. Luciano, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Seja bem-vindo conosco aí. Coloca o seu som aí, que você está com o som bloqueado. Só ativar o seu som. E aí, tá ouvindo bem? Agora sim, estamos te ouvindo, Luciano. Seja Vamos lá, bem-vindo, bom. nos abrilhante aí um pouquinho com o seu conhecimento sobre essa matéria. Olha, eu tenho um professor que sempre fala que você ficar para depois de falar de outros palestrantes, você corre um risco muito grande, porque ainda mais, sobretudo, se a palestra foi boa, se a fala foi boa, você tem que manter o nível, então isso é muito complicado, e eu estou nessa situação, mas vou tentar manter o nível, tá? Vai ser difícil, mas me perdoe se não conseguir. Mas vamos Não lá. tenho dúvida que você conseguirá. Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradecer ao OAB de Niterói, na pessoa do nosso presidente, que nos franqueou o espaço, ainda que virtual, né, para debatermos acerca de um tema tão importante. É uma satisfação, hein, Daniel, presidente, muito grande compartilhar aqui com os nossos colegas da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Niterói, para tratar de um tema tão em voga e muito latente na nossa realidade. Sobretudo pós-pandemia, esse retorno ao novo normal, onde eu vejo que vamos nos deparar com um binômio muito perigoso, que é a pouquíssima oferta de postos de trabalho e uma elevadíssima oferta de mão de obra, né? Então, o tema proposto versa sobre precarização do trabalho e suas consequências, e nessa pauta, sobre o tema da precarização do trabalho, me foi destinado tratar da falta de estabilidade, a ausência de salário fixo e a dependência do esforço ativo do trabalhador. É isso, salvo engano. Mas vamos lá. E outra coisa, né, presidente? O tema que foi destinado para cada colega é curtíssimo, né, inviabilizando a gente se aprofundar. Mas vamos lá. De plano, digo que respeito a opinião em contrário do Daniel, que, coitado, pegou uma tarefa complicadíssima, mas vamos em frente. E nós, operadores de direito, temos como pano de fundo trazer questões, temas para reflexão. E nessa perspectiva, formar, mudar nossas concepções, isso é saudável e necessário. Então, vou lá. Eu tenho a concepção que não se confunde empreendedorismo com o esforço que, muitas das vezes, às vezes de forma absurda, o trabalhador imprime para ter algum tipo de renda, né? O empreendedor não é o mesmo que trabalhar por conta própria. Para mim, o empreendedor é aquele que tem condições financeiras de ter um capital para que possa ampliar esse mesmo capital, ou seja, ampliar os seus lucros, sua acumulação. Imagina, a crise econômica que víamos vivenciando, com desemprego atingindo números aí assustadores, e esse momento terrível que a gente está passando, agravará o desespero econômico, fazendo com que muitos optem pelo trabalho autônomo, que com todas as vênias é diferente de empreendedorismo, né? É só pensarmos como, por exemplo, mais evidente a formalização de motorista de aplicativos categoria MEI e do microempreendedorismo individual, que me parece que esse tipo de trabalho também não é empreendedorismo, passando apenas com uma nova forma de precarizar o trabalho. Na realidade, é um trabalhador muitas vezes disfarçado, uma subordinação disfarçada, não é aquele assalariado clássico, não tem registro em carteira de trabalho, mas tem um empregador disfarçado que orienta, define e paga o trabalho por ele realizado, né? Se você for nessa mesma ideia, a terceirização das atividades meio provoca a precarização do trabalho, né? Você vê lá um exemplo muito evidente da precarização do trabalho, se dá quando a empresa demite os funcionários de um determinado setor com a finalidade única e exclusiva de substituir a mão de obra terceirizada. Aí o que acontece? Essas condições acarreta a redução da remuneração, os benefícios as garantias dos trabalhadores, em razão da ausência de vinculação direta junto à empresa que utilizava a sua mão de obra, né? Você vê, outro fenômeno que eu vejo distante
da necessidade das pessoas, né? Essa necessidade das pessoas ganharem dinheiro para sobreviver, surgiu o que ficou, que a gente está falando, muito conhecido como uberização do trabalho. Eu vejo que esse modelo prevê um estilo mais informal, flexível e por demanda, né? Parece que esse modelo traz uma precarização do trabalho, visto que a pessoa não tem relação de emprego formalizada, ela perde algumas garantias, não recebe por hora extra, pode trabalhar muito mais do que previsto em lei, em horários prejudiciais à saúde, e ainda arca com todos os... Olha, veja bem, ainda arca com todos os riscos da atividade profissional. A pessoa não tem nenhum direito ou garantia. Está totalmente desamparado pela legislação. Então, se busca de forma desesperada pela renda, as pessoas estão se submetendo a essa modalidade de trabalho e, ao meu ver, isso é totalmente precarizado, né? Presidente, é uma alternativa para adquirir renda, não há dúvida, a menor dúvida disso. Mas, em efeito, acarreta o quê? Ausência de estabilidade, salário fixo, depende do esforço ativo do trabalhador, falta de remuneração por hora extra, perda de garantias trabalhistas da CLT, entre outros, né? Penso que a pessoa que é submetida a essa modalidade de serviço não tem condições de garantir o pagamento da Previdência, se não sabe se vai receber salário. Fica exposto a um contrato de hora zero, que pode ter 1 hora, pode ter 2 horas, 10 horas, sem garantia nenhuma. Então, é uma infinidade de trabalhadores por esse recrutamento conforme a necessidade do mercado, sendo remunerado estritamente naquilo que produz e não tem nenhum tipo de garantia, direito, segurança e estabilidade. Então, a uberização, esse processo de transformar o trabalhador em um trabalhador informal, é disponível no mercado. Então, eu vejo dessa maneira, né? Vale despertar que o desenvolvimento, a gente não pode ficar alheio a isso, o desenvolvimento tecnológico leva a uma exclusão da mão de obra humana, né? Gerando um processo de desemprego estrutural, isso é evidente. Você vê, a atual conjuntura de desenvolvimento do capitalismo é marcada pela forte automatização da produção. Vamos dizer, um significativo processo irreversível de transformação do processo produtivo, pela substituição da mão de obra humana. Por isso é preciso compreender como se dá, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tem que tomar muita atenção à luta entre o interesse de classe e, mais precisamente, como se dão os conflitos no mundo do trabalho, uma vez que essas transformações podem significar, e para mim significa, uma precarização do trabalho. É só nos atentarmos, por exemplo, os níveis de desemprego. Assim, essas mudanças estruturais podem trazer mais complicações para o trabalhador. Por quê? Agora ele tem que estudar mais, tem que se preparar mais, disputar mais vagas de trabalho cada vez mais escassas, né? Então, eu gosto de falar isso, quando o trabalho vivo é eliminado, o trabalhador se precariza, vira camelô, faz bico, né? Então, a precarização do trabalho significa o desmonte dos direitos trabalhistas, né? Veja que os defeitos, aqueles como o nosso amigo, colega, veja os que defendem flexibilização, sob o argumento que, em torno das vantagens do processo, tanto para as empresas como para os trabalhadores, alegam o aumento produtivo e da competitividade, redução de custos, otimização de recursos, alegam também que possibilita ao trabalhador Oi, está ouvindo? Oi, Luciano, estamos te ouvindo sim. Aqui ela estava fechando o som de todo mundo. Desculpa. Então, vamos lá. Essas vantagens, maior autonomia, maior controle, ali, falando sobre isso, né? Para mim, com todas as vezes, apesar desse discurso das vantagens, o que se percebe é uma associação cada vez mais presente entre formas de flexibilização e a precarização do trabalho.
processo de precarização, de flexibilização e precarização são, na verdade, para mim, complementares. Então, a precarização sob o nome de flexibilização acaba por se constituir uma resposta contemporânea do capital que articula novos vínculos laborais que vulneram os direitos clássicos dos trabalhadores. Então, a privação de direitos e uma das principais características dessa classe trabalhadora contemporânea, cujo representante por excelência é o trabalhador precário. Então, eu trago essas reflexões, não sei se eu falei demais, mas Não, falou não. Falou não, Luciano. Espero ter mantido o nível dos colegas anteriores. Nível elevadíssimo, meu querido. Na verdade, Luciano, eu vou na verdade, pedir... Eu vou só trocar uma bolinha aqui com você rápida sobre tudo que você falou, certo, principalmente desses pontos, né? É que essas questões que a gente levanta, dessa precarização, dessa informalidade, ela sempre existe, ela já existe há bastante tempo, como foi o exemplo que eu dei do camelô. certo. Né? Só que o camelô, e aí tem uma questão social importante, ele sempre foi feito ali por pessoas que acabavam sendo meio que invisíveis dentro da nossa sociedade. Né? Então, esses nomes, essas coisas nunca, né, vinham, a verdade, para serem discutidas. Entretanto, a gente sabe que, em determinado ponto, a pessoa que acabava indo para a rua, se aventurar como camelô, entre outras coisas, era muita coisa de desespero também, né? Que acaba sendo o que acontece hoje. Hoje a gente está falando aí de pessoas desesperadas, porque o mercado de trabalho no Brasil ele reduziu bastante, se aventurando nessa questão da uberização, ou nessa questão dos aplicativos em geral, e acabando que muitas delas não têm aquele retorno financeiro que seria desejado, que seria melhor atingido, né? E batendo cada vez mais desespero. Então, assim, eu estou batendo essa bola contigo, porque por tudo que você falou, e se a gente não começar a ver e atuar com relação ao capital, que foi o que eu falei lá no início, 1910, 1900, aquela questão da industrialização, que era uma novidade muito grande para aquela época, né? Utilizava-se crianças e dali começaram as regras do trabalho e tudo mais. A gente está vivendo esse novo momento. Não sei se você concorda comigo. A gente está vivendo um novo momento, um momento de novidade, um momento onde há uma revolução tecnológica em curso. A gente não sabe até onde essa revolução tecnológica ela vai ser, na verdade, benéfica, a gente sabe que ela é, porque não tem jeito. Também é aquela questão, não tem jeito, não tem como se lutar contra a revolução tecnológica, da mesma forma como não se tinha como lutar contra a revolução industrial. Sabe? Então, só que o que a gente precisa? A gente precisa, dentro desses espaços de diálogo que nós estamos tendo, exatamente levantar essas questões. Olha, a gente já viveu isso, não esqueçam. Nós já vivemos isso. De uma outra forma, mas nós já vivemos isso. E sabemos o que isso acarreta. Acarreta revoltas, como já aconteceram em função do trabalho. Né? Então, eu achei bacana você trazer essas informações, trazendo essa questão da relação capital, trabalho e tudo mais, porque a gente está discutindo aqui hoje que para que esse futuro ele não seja da mesma forma que foi o futuro lá atrás, 1910, 1800 e alguma coisa, onde as pessoas, na verdade, morriam de trabalhar, trabalhavam muitas vezes 16, 18 horas por dia. Era um regime quase que escravo. E sobre o pseudo-pretexto, correto, meu amigo? Não, pelo menos você tem trabalho. Né? Então, assim, eu acho que você... Exatamente. Essa moeda de troca ela não está compensando, né? Ela não está compensando. Então, assim, eu acho que, não sei se você concorda comigo, né? Não, concordo, não tenha dúvida. Pegando onde o Felipe falou, que teve uma decisão ontem nos Estados Unidos, é exatamente do que a gente precisa. Regulamentação. É isso que falta para a gente.
A gente não vai poder conviver com um estilo, com um modelo desse de trabalho, de prestação de serviço, porque você tocou no assunto, você imagina um acidente de trabalho. Essa pessoa não vai ter nenhum tipo, a lei previdenciária não vai poder encampar ele. Se ele ficar, ainda que seja relativamente capaz, ele não vai ter a empresa para poder readaptar ele em outra função. Ele vai ficar, de fato, muitas vezes ele precisa do corpo dele, vamos dizer assim, para poder trabalhar, e ele não vai conseguir desenvolver, ele vai ficar numa situação dificílima. Mas eu tenho uma esperança. Mas aí, como trabalho no direito, tudo demora um pouco. A gente sabe que o elemento subordinação, que é uma pedra de toque para o reconhecimento do vínculo trabalhista, e mesmo com todas essas nuances de aplicativos, eu vejo o elemento subordinação muito presente, mas para isso vai ter que entrar com uma demanda, uma reclamação trabalhista, que às vezes o tempo que o trabalhador precisa para ele sobreviver não é capaz de esperar por isso. Mas, de fato, a regulamentação seria o ponto principal para a gente poder. Por que não? O aplicativo, estamos diante dessa situação de tecnologia, não podemos fechar os olhos para isso, mas por que não regulamentar para dar um mínimo de segurança para essas pessoas que prestam serviço, uma contrapartida, no mesmo nível, uma simetria mais chegada ao ponto para poder esse trabalhador ter mais tranquilidade, ter uma qualidade de vida melhor e principalmente segurança. É isso, meu amigo. Vou chamar agora aqui. Obrigado, Luciano. Obrigado por estar conosco aí. A gente vai dando uma rodadinha aqui. Eu queria chamar o Nilson, nosso amigo doutor Nilson aí, nosso delegado aqui na Comissão de Direito do Trabalho da OAB Niterói. Nilson, você está com o som fechado. Coloca o som aí para a gente, meu irmão. Boa noite, vocês me escutam? Agora sim, Nilson. Boa noite, meu. Conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, meu presidente. Aí. Boa noite. Obrigado. Queremos ouvi-lo um pouco, abrilhantando aí a nossa noite. Queremos ouvi-lo um pouquinho aí, tratar desse assunto super importante, essa questão da tecnologia, informalidade. Queria primeiro aqui registrar aqui a presença da professora Matilde Conte, está conosco aqui assistindo a nossa live. Prazer ter a senhora conosco. Meu amigo Leonardo aqui também conosco. Doutor Pablo. Obrigado a todos aí com a gente. Obrigado ao Marcelo Rei, nosso amigo da FAT também, lá da OAB Niterói. Muito obrigado a todos e todas. Bom, Nilson, é com você, meu irmão. Obrigado. Boa noite, meu presidente. Boa noite a todos os colegas aí. Vou tentar manter o nível aí do debate aí, trazendo algumas questões assim que eu considero assim relevantes. Vamos lá. O Felipe falou, né, da uberização, os pontos positivos, mas a Stephanie foi muito feliz lá naqueles pontos dela lá, onde eu digo o seguinte: eu sou Uber, né? Certa vez eu andando de Uber, conversando com o motorista, que eu faço muito isso, e o motorista me falou assim, eu perguntei para ele como é que funciona, curiosidade, quanto mais eu estou trabalhando, mais a Uber me dá as corridas melhores. Ou seja, quanto mais você está ligado naquele sistema, mais a Uber vai te dar uma corrida melhor. Isso já não gera uma subordinação, nem que seja um sistema, no meu ponto de vista, correto. Aí a questão desse trabalhador. A nossa Constituição Federal, como a nossa CLT, ela diz que o trabalhador tem que trabalhar 8 horas por dia, 44 horas semanais. Um trabalhador desse trabalha 12, 13 horas por dia. Conforme nosso colega aí, o doutor Luciano colocou, ele pode ter algum problema de saúde, não vai ser assegurado pela legislação previdenciária, enfim, já foi falado isso. Aí eu indago uma coisa, meu presidente. A Uber, você recusou a corrida, tá? Você tomou a punição. A Uber cisma com você e te descredencia. Não seria uma forma, uma demissão numa empresa comum? Você não estaria sendo demitido? E onde ficam aqueles direitos trabalhistas que essa pessoa descredenciada teria o direito? Tá? Eu não sou contra a informatização, ela está aí, a pandemia serviu para mostrar isso,
Só que, como todos falaram, eu sou a favor de uma regulamentação, aonde, vamos supor, a Uber poderia fazer um horário para os seus motoristas. Você entrou tal hora, trabalhou 4 horas, vou te suspender 1 hora para você almoçar, você trabalha mais 4, aonde ela estaria preservando a vida do motorista, né? E estaria cumprindo a nossa legislação. Tá? E sou a favor também lá que o doutor Felipe... Nilson, Oi. desculpa, eu não queria te interromper, mas é importante, você tocou num ponto importante, meu amigo, que é assim, as pessoas esquecem que essa questão do horário de trabalho, isso, na verdade, é um cálculo mundial que foi feito para que as pessoas possam, na verdade, não só trabalhar, né? Que elas tenham o horário dela de descanso, o horário dela de lazer. Isso foi, na verdade, desenvolvido diante de tudo que aconteceu lá nesse passado que eu vim falando agora, 1910, 1900 e tudo mais, que as pessoas trabalhavam 16 horas por dia. As pessoas morriam de tanto trabalhar. Assim, mas aí ele não é funcionário da empresa, ele não é empregado da empresa. Então, se ele não é empregado da empresa, não tem problema nenhum ele trabalhar 16 horas. Todo empreendedor faz isso. Há uma diferença muito grande entre você ser empreendedor e você ser apenas um motorista de aplicativo. Por quê? Porque o aplicativo ele fica com uma parte do seu rendimento, né? Mas, Correto. Desculpa, Nilson, só queria trazer esse pensamento para que a gente lembre. 8 horas por dia é justamente por isso. É para a questão de saúde. Exatamente, tá? Porque é o meu ponto, assim, o meu ponto de vista, tá? Uma questão de saúde, que é, né, você tem 8 horas por dia para trabalho, 8 horas para descanso, 8 horas para lazer. A gente sempre aprendeu dessa forma, né? E uma outra situação que eu também queria colocar aqui, esse pessoal de iFood, no caso, né? Vamos dizer o iFood, o Rappi também, aonde, uma pergunta que eu fico no ar. Eu fiz a minha compra no mercado X, não vou dizer nome aqui para não fazer propaganda. Aí peço para entregar na minha casa pelo Rappi. Aí vai lá um motociclista ou de carro, não importa qual for. Nessa trajetória que ele está vindo trazer as minhas compras, ele sofre um acidente. A culpa é de quem? É da Rappi ou de outro, que seja qual for, ou é do mercado? Vai ficar sempre essa questão, mas ele estava fazendo a entrega, aquele horário ali era do mercado X, não era da Rappi. Então, essas coisas assim que é muito confusa. Eu acho que a gente tem que regulamentar. Mesmo a nossa informática está aí, né? A nossa tecnologia está aí, mas tudo tem que ser regulamentado para que ninguém saia sofrendo com perdas, como vem ocorrendo, que eu não tenho essa estatística aqui, mas deve ocorrer, de pessoas que trabalham e de repente infartam aí e acabou, a família fica a ver navios, não vai receber nada, e fica assim a minha indignação, tá? Com essa uberização, com essa tecnologia, mas esperando que um dia o nosso TST, nossos ministros resolvam regulamentar para que tudo seja correto aí. Agradeço aí a presença, meu presidente, muito obrigado aí. Dr. Ralph, obrigado pela presença aí, grande amigo que eu fiz na advocacia. Marcelo Rey, aquele abraço, meu amigo, tudo de bom aí para vocês. Obrigado, Nilson, por estar conosco. Só levantando um ponto aqui, que é importante, é que, como a gente fala, um pedaço, né, uma parte considerável do valor que o motorista, não o motorista, né, o trabalhador de aplicativo, acho que é melhor a gente falar trabalhador de aplicativo, ao invés de falar correto. nomes, né? Acho que o trabalhador de aplicativo, a gente deve lembrar que um pedaço do trabalho dele fica com a empresa, com o aplicativo. Se você fizer essa transformação para uma empresa hoje, no modelo antigo, que não é esse modelo tecnológico, quando a gente está trabalhando para uma empresa, a gente deve lembrar que um pedaço daquilo que a gente produz fica para a empresa. É por isso que a gente recebe salário. Então, quando eu chamo a atenção para esse aumento, né, para essa visão um pouco maior na interpretação do artigo 3º, é justamente por isso.
por esse caso. Assim, não é de graça. Esses aplicativos não estão ali prestando, na verdade, sendo bonzinhos, nada disso. Eles ficam, em média, aí, com 25% a 30% do valor trabalhado pela pessoa. E essa pessoa, e esse trabalhador de aplicativo, ele tem um ônus de tudo, de todo o restante. O carro, por exemplo, é ele que conserta, o seguro é ele que paga. Exatamente. Né? O iFood ali é aquela pessoa que, na verdade, vai estar futuramente com uma possível tendinite no joelho, coisas do tipo, para quem está pedalando, né? Exatamente. Hein, Nilson? Mas não, Luciano. Oi, Luciano, pode falar. A responsabilidade empresarial é toda desse trabalhador. Transfere exatamente uma coisa que é tão evidente na CLT, em qualquer debate que você vê, que a responsabilidade empresarial é do empregador. É do empregador, exatamente. Exatamente. Além dele ficar com uma pequena parte, eu não sei como é que ele consegue, com essa pequena parte, é o desespero do trabalho, ele conseguir a manutenção do carro dele, todos os custos que ele tem, que normalmente seria, no mínimo, repartido com a empresa, com o empregador. Mas a gente não vê isso. Não. E a gente não pode esquecer, eu vou chamar a Stephanie aqui um minutinho para participar com a gente, mas eu queria só ilustrar para vocês o seguinte, a gente não pode esquecer que muitos desses trabalhadores hoje, eles estão alugando o carro. Eles estão alugando o carro, ou seja, de privados, ou seja, de locadoras. Então, eles já começam um dia devendo. Entretanto, não é só isso, tá? Não é só começar o dia devendo. Tem mais um detalhe nessa questão, tá? Que é o quê? O quanto sobra para ele. Porque se ele chegar no final do... Ele pode... Porque se tiver uma quantidade muito grande de motoristas trabalhando, o valor da corrida diminui, que é, logicamente, o aplicativo trabalha com uma questão de mercadológica. Quanto maior a oferta, menor a procura e o preço cai. Então, não há uma estabilização com relação ao preço que vai ser pago. Então, ele pode rodar 16 horas e ainda sair devendo. Sair devendo, que eu falo, a empresa de aplicativo vai lucrar de qualquer forma e ele não tem a possibilidade de lucrar. Então, assim, ele não é autônomo, ele não é nada. Mas eu queria chamar a Stephanie aqui para falar com a gente, que a Stephanie tem uns pontinhos aqui que ela quer muito compartilhar. Pode falar, Stephanie. Eu sempre gosto de trazer, ser do contra, né? Mas, na verdade, não é nem ser do contra, é trazer uma outra visão, até porque nós temos aqui também empreendedores, empresários e também estudantes de direito, gente que não é da área trabalhista, e eu queria trazer umas pontuações sobre um outro viés, um outro aspecto de forma muito rara. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que no Brasil a gente tem o péssimo hábito de não respeitar a competência. Como a legislação é de 43 e não é atualizado, nós temos juízes legislando. Não é função do judiciário legislar, é função do judiciário aplicar a lei. Já começa por aí. A gente tem um legislativo omisso, legislador, porque a gente sabe que o direito é dinâmico e, em tese, né, a sociedade, a evolução da sociedade, ela é fato gerador para que o legislador atualize a legislação. Isso não é feito. Então, você transfere para o judiciário o poder de ser legislador, porque o que a gente tem na prática são juízes legislando. Alguns de forma extremamente brilhante, muito bem fundamentada, outros a gente fica assim, um pouco chocado com o que lê, mas já existe a questão da competência. O judiciário ele é feito para julgar de acordo com a lei, então a lei ela tem que ser atualizada. Independente do que a gente discuta, não dá para a gente querer tratar hoje relações de trabalho com uma legislação que foi criada em 43, né? Então, só um minuto que tem gente pedindo para entrar e eu tenho que ir aceitando o pessoal. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que às vezes a gente não se atenta, tá? O segundo ponto é que nós estamos gerando insegurança, inclusive para investimentos no Brasil. Porque, veja bem, o que acontece? A gente precisa de dinheiro. Quanto mais urgente é a nossa necessidade, mais a gente abre mão dos nossos direitos, certo?
Então, o que está acontecendo? As pessoas, elas ingressam, muitas vezes alugam o carro até da própria Uber, tá? Porque a Uber, ela tem essa opção, por exemplo, mas não só Uber, a gente tem Uber, tem iFood, tem Cabify, tem muitas outras, né? Trabalhadores de aplicativo. E depois eles buscam o judiciário para requerer o direito. Então, o que acontece? Além de você acabar levando um número enorme de demandas para o judiciário, que inicialmente seria desnecessário, e você ter juízes legislando, essa insegurança jurídica traz insegurança para que haja investimentos. Então, você vai ter reflexos, inclusive, na esfera econômica. Porque qual vai ser o investimento? Quem vai querer investir num país onde você não tem uma legislação que seja suficiente para te dar um mínimo de segurança? Que todo mundo labora, atua de qualquer forma, e depois joga para o judiciário, e lá na frente você vai ter aquele impacto, que aí você vai ter que recolher, você vai ter que fazer, você vai ter que acontecer. Então, assim, a gente não está protegendo somente o direito do empregado, a gente está defendendo o direito ao trabalho. O direito ao trabalho é um direito constitucional. Senão, o que a gente faz sempre é ficar igual um hamster na rodinha, sabe? O hoje não vendo amanhã e andando em círculos. Então, o que não dá é para a gente entender que essa roupa não serve mais. É como se a gente quisesse botar aquela calça maravilhosa que cabia em mim quando eu tinha 15 anos, né? Eu tinha um corpo com 15 anos, hoje com 31, fala abaixo minha idade, não, mas o mesmo corpo. A gente precisa estudar de forma séria e adequar a legislação à situação real. Por exemplo, o doutor Pepe muito bem colocou na abertura dele, tadinho, que ficou com uma parte mais complicada, mas que a gente tem que entender que, de fato, há aspectos que são positivos, a questão de uma decisão judicial que dizia para que o empregador, né, o dono do negócio, pagasse uma quantidade X. Não pode ser dessa forma. É bacana que haja esse tipo de pensamento, mas que o mundo jurídico se una, que o mundo acadêmico se una, que a própria sociedade cobre para que possamos nos proteger, que a legislação seja adequada ao que a gente vive hoje. A gente não pode continuar tapando buraco, né? A gente não pode continuar cada um entendendo a lei da forma que entende. E a verdade, o que a gente acontece é que as pessoas vão procrastinando no próprio judiciário e direito do trabalhador. Aquele trabalhador está todo encalacrado, entra no judiciário desesperado para tentar ver um direito que lhe assiste, e como tem teoria para tudo, o que a gente tem é uma infinidade de recursos que nunca acabam, e uma pessoa que está ali, porque para o empregador, para aquele que não é o suficiente da relação, é mais cômodo. Ainda que você diga, mas vai ter que fazer o depósito recursal, etc. e tal, mas para ele é mais cômodo. E para quem está do outro lado ali com um prato vazio, com a escola do filho? Então, é muito mais complexo. Então, a gente tem a questão da economia, do incentivo ou desincentivo, inclusive de investimentos sobre o nosso país, e acho que é uma questão de competência que tem que ser analisada. A gente não pode mais admitir esse péssimo hábito que nós temos de todo mundo querer legislar, o executivo quer legislar, o judiciário quer legislar e o legislativo em si é omisso. Eu só queria trazer essas considerações, desculpa abordar aqui, mas acho que... De forma nenhuma, Stephanie. Foi super importante. Eu tenho uma pergunta aqui da Vanessa Cardoso, eu queria que o doutor Felipe respondesse essa pergunta. Acabou que ele ficou naquela de ter que falar um pouco a favor da uberização e tudo mais, deu essa tarefa ruim, sendo ele um defensor do trabalho, mas a gente precisava de alguém que falasse, né? Gostaria que o doutor Felipe... Tem uma pergunta aqui da Vanessa Cardoso. Muito obrigado, Vanessa, por sua pergunta. Né? Que ela fala aqui que sabemos que para configurar o vínculo empregatício precisa-se dos 4 elementos da relação de trabalho. Né? A gente sabe disso, a gente que atua e tudo mais, mas é importante que eu gostaria que o Felipe explicasse um pouquinho desses 4 elementos, tá, Felipe, se possível. E, no caso aí, o TST, ele viu aí como a ausência de subordinação, que é exatamente o que a gente estava falando aqui o tempo inteiro. Ela está querendo saber o que a gente acha, se isso poderá ser revertido no futuro, pois já há algumas decisões no nosso TRT a favor. Então, doutor Felipe, eu gostaria que você pudesse aí, responder essa pergunta para a gente, para que a gente pudesse também continuar um pouquinho mais do nosso debate, para a gente também, daqui a pouco, encaminhar para o encerramento, porque live de 2, 3 horas acaba sendo um pouco maçante, as pessoas não gostam. Então, a gente já está no nosso limite.
Por favor, o Felipe. o tema Presidente, sempre- só uma intervenção. Oi, Luciano. Só uma intervenção. Eu Claro. estou com pena do nosso colega, ele só recebe banana quente. Coitado. Mas é importante, é importante. Eu joguei para ele porque assim, ele estava achando que ele ia ficar só naqueles 5 minutinhos ali e tudo mais, e ia parar por aí. Não vai, não! Aqui na nossa live não vai, não! Aqui ele vai participar. Obrigado, Felipe. Muito honrado, assim, muito acolhido, porque no início, assim, quando recebi o convite, só um parênteses rápido, recebi o convite, achei que seria realmente uma coisa mais maçante de estudo, o estudo pede isso, né? O estudo pede que a gente realmente nos dedique muitas horas a isso, e pelo contrário, a comissão realmente não só me acolheu muito bem, como sempre leva com leveza temas como esse, por exemplo, né? São temas espinhosos por qualquer ângulo que seja analisado. Eu, senhor presidente, já rapidamente, eu tinha visto a pergunta da Vanessa, fui rapidinho para olhar os argumentos do porquê da negativa do vínculo, acho que é um pouco do que nós já conversamos aqui, mas só para fixar um pouco isso. O posicionamento pessoal é de que sim, há vínculo, mas existe uma grande diferença entre o que eu quero e o que efetivamente pode acontecer com a legislação. Então, nós temos que separar, muitas das vezes, a discussão acadêmica da discussão ideológica, digamos assim, né? Então, em que pese todo o sistema, toda a argumentação, ela caia para isso, nosso sistema jurídico ainda não abraça muito bem essa questão relacionada ao vínculo de emprego. Acho ainda um pouco complicado. E aí, por isso que eu falei um pouco da regulamentação. Mas, para quem já advoga um pouquinho na Justiça do Trabalho, há um tempinho, não muito tempo, eu creio coisa de 5 anos, até por aí, entre 5 e 7 anos, lembra muito bem da discussão da terceirização, né? Eu fui um defensor durante muitos Desculpe, anos. Felipe, que será a pauta da nossa próxima live, tá? Já vou Aí, adiantando ó, aqui. então, Vou dando spoiler, já vou dando spoiler. eu já vou adiantar meu posicionamento que não mudou. Eu sempre... Não mudou em que pese a legislação ter modificado, mas minha discussão acadêmica continua a mesma, né? Que aí vem um pouco a reboque do que a Vanessa perguntou. Você acha que tem um futuro vai mudar isso? Na terceirização, eu nunca achei que fosse mudar. Do jeito que estava, era ótimo. Atividade fim, atividade pela qual a empresa se sustenta, não poderia terceirizar. Atividade meio poderia se terceirizar. E os casos, ao longo do tempo, foram sendo balizados pelo tribunal. A jurisprudência maciça, em relação aos casos que foram chegando, construiu o verbete simular, bem construído, que teve a sua reanálise, me falha agora a memória quando foi o ano, mas havia todo um sistema pronto para receber isso e foi feita modificação. E hoje temos uma insegurança jurídica imensa. Também voltando um pouco do que o Luciano ponderou, do que o Nilson ponderou, dessa necessidade de regulamentação, mas nós também temos que ter muito cuidado. No caso da uberização, hoje, nós estamos na minha opinião, nós estamos numa situação muito insegura. Então, há a necessidade de se fazer essa regulamentação, mas prudência sempre deve ser o caminho a ser seguido para que não aconteça, na minha opinião, a mesma coisa que aconteceu com a terceirização, em que você já tinha um modelo legislativo, já tinha jurisprudência que balizava e foi feita uma modificação, no meu sentir, para muito pior. E, infelizmente, as coisas que acontecem nas nossas vidas, na sociedade como um todo, e volto a dizer para aqueles que são os críticos de que toda live, toda vez que se fala a nova realidade, porque se diz da nova, porque temos que nos adaptar, não. Nunca é demais dizer isso, na minha opinião. Nunca é demais, nunca é demais. Vivemos uma questão sem precedentes. Nenhum de nós viveu a Segunda Guerra Mundial, nenhum de nós viveu a Primeira Guerra Mundial,
e acredito que os sistemas eram diferentes também, e em vários aspectos não é igual ao que nós estamos vivendo hoje. Então, adaptar-se à realidade não pode ser motivo para a precarização das relações de trabalho, e nós vamos sofrer isso enquanto sociedade no futuro muito próximo. Então, finalizando, sim, acredito. Isso deva mudar, sim, mas com alterações legislativas. O judiciário, na minha opinião, com o sistema jurídico que o suporta, em que pese, vai um parênteses, uma pequena crítica, nem sempre é levado muito isso em consideração, e no meu sentir, muito para pior do que para melhor, porque poderíamos utilizar em analogia legislações de outros países para fazer esse tipo de sistemática, né? Utilizada do lado bom, mas não é utilizada. Então, finalizando, respondendo a sua pergunta, acho que no sistema que hoje atual, não vamos ter, em que pese academicamente achar que sim, o vínculo está aprovado, mas o sistema jurídico nosso brasileiro não permite que seja vinculado isso ao trabalhador, apesar das decisões até de primeira instância serem muito boas, outras decisões realmente serem maravilhosas, mas ainda me parece mais uma boa vontade de ver a justiça social em prática do que efetivamente um amparo jurídico para isso, legislativo para isso, legal para isso. Obrigado, Felipe. Bom, pessoal, a gente já está aqui com 1 hora de live. Olhem vocês, como passa rápido, né? Eu gostaria, assim, a gente combinou de fazer uma live de 1 hora. A gente não vai aprofundar muito tempo. O tempo está sendo discutido. Aqui é mais um local que nós queremos trazer para o pensamento, para que as pessoas pensem, que eu venho falando desde o início. Olha, o mercado de trabalho ele evolui ao longo dos anos, mas assim, ele evolui de uma forma que também se proteja o trabalhador e não só favoreça a empresa ou os empresários. É importante que isso fique marcado, tá? Trabalhador não é empreendedor. Trabalhador não assume o risco do negócio. E o que a gente vê na informalidade e na uberização são as pessoas assumindo risco, que são riscos inerentes, tá, de empresários. Exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Se um trabalhador do Uber, por exemplo, for assaltado, ele responde por tudo. Então, assim, ele está ali lembrando que o Uber fica com 30% daquilo que ele trabalha. Então, assim, importante a gente trazer essas questões. Eu vou estar encerrando, pessoal, porque já tem 1 hora de live. A gente não quer fazer aquelas lives de 1h30, 2 horas, né? Eu gostaria só de pedir aos meus colegas que fizessem suas considerações finais. Eu vou chamar aí o Luciano para fazer suas considerações finais. Eu vou chamar cada um para fazer suas considerações finais e vamos estar dando encerramento à live. Luciano, pode ir. Suas considerações finais. Está me ouvindo? Tô sim, estamos ouvindo. Meu som ficou baixo, mas você está me ouvindo, está tudo bem, a gente segue. Nessa contexto, então vamos lá. Nesse contexto que a gente conversou, é muito importante a gente pensar, né, e provocar o Poder Legislativo, transferir a responsabilidade, como a nossa colega disse, que está sendo do Judiciário, em regulamentar essas situações que não sempre a cada nova etapa, uma nova situação de uma nova modalidade de emprego que não tem regulamentação, o Judiciário, de forma repetitiva, vem trazendo decisões para que o Legislativo, depois disso, efetivamente regulamentar. E como você, presidente, bem disse, essa situação não é nova, ela só vem com outra roupagem, na verdade. Isso já vem acontecendo há muitos anos. Então, é que se colocar a mão na cabeça
olhar para esses empregados que estão trabalhando dessa forma e trazer uma regulamentação de forma urgente e para poder dar um norte, para dar segurança jurídica, não só ao trabalhador, mas o próprio empresário que quer investir naquilo e ele não sabe o que vai acontecer se vier, ele investe, tem uma projeção de gastar tanto do que se tem no momento, mas daqui a pouco ele vai ser surpreendido com uma condenação, achando que fez um investimento, mas ele é pego por surpresa por causa dessas condenações que já podiam estar ele sabedor, né, fazer um projeto do trabalho dele e não ser surpreendido com a situação. Obrigado, Luciano. Eu queria chamar o Nilson, por favor, aí para as suas considerações finais, Nilson. Obrigado, Nilson, por estar conosco. Nilson, coloca o som. Não está saindo som, não. Nilson. Ativa o som, Nilson. Não foi? Está me ouvindo agora? Agora foi. Agora foi. Estamos ouvindo. Eu gostaria só de agradecer aí pelo convite, meu presidente. Agradecer a todos que participaram. Felipe, belo ponto de vista, adorei. Stephanie, amiga do coração. Daniel nem se fala. Agradecer a todos aí. Ao nosso amigo Ralph, lá da OAB, pela participação. Marcelo Rei. Agradecer a todos aí pela presença. Grande professora Matilde, foi minha professora na faculdade. Muito bom ter a sua companhia aqui. Obrigado aí pela presença de todos. Obrigado, Nilson. Dessa vez eu vou deixar as mulheres por último, para elas poderem fechar, porque seria injusto. Felipe, suas considerações finais, meu amigo. Doutor Felipe Pepe. Agradeço mais uma vez, na pessoa do seu presidente Daniel Vargas, a todos os nossos grandes amigos e estudiosos do direito, doutor Luciano, doutor Nilson e doutora Stephanie também, doutor Ralph também está presente. Como eu soube agora, aí, a professora Matilde também, e todos os outros tantos que nos prestigiaram nesse debate de hoje e puderam contribuir com suas perguntas, indagações e, enfim, com toda a possibilidade de evoluirmos. Esse debate é maravilhoso e já espero pelo próximo. Excelente, Felipe. Bom, Stephanie, suas considerações finais, Stephanie. Primeiramente, é um prazer, né, gente? É muito bom estar com Cavaleiros. Abri e fechei, é muita honra. Isso dá a presença do meu presidente. Bom, eu vou ser bem breve, agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para pensar. A gente está no piloto automático, a gente vive tempos difíceis e cada vez mais difíceis. Nós já vínhamos em um período de crise econômica, associamos a uma crise política, e enfim. E no meio de tanta notícia ruim, de tanto problema, as pessoas pararem um pouquinho para pensar, eu acho que a gente deve agradecer, né? A gente trazer essa reflexão. A precarização do trabalho, ela existe, ela é real, ela sempre existiu, só que o cenário atual nos faz parar para ver o que às vezes a gente já estava tão automatizado, isso já estava tão enraizado em nós, estava tão automático que isso já não nos causava mais espanto. Mas precisou uma crise mundial para que os números nos alarmassem, para que quase todos nós estivéssemos dentro dessa situação, porque a gente fala uberização, porque foi um termo que foi trazido, né? Que fique claro aí que não é nada contra a Uber. Uberização é um termo que é usado porque a Uber foi a primeira empresa que marcou aqui no cenário brasileiro com esse formato de trabalho. Nós temos muitas outras empresas. Nós já tínhamos algo parecido, por exemplo, com corretor de imóveis, que é um outro assunto que depois a gente poderia trazer também. Mas que, na verdade, tudo sempre existiu. Então, que a gente aproveite esse momento, já que nós fomos forçados a passar por um momento de reflexão e de transformação, porque o mundo, de fato, nunca mais vai ser igual, que a gente aproveite e faça essa reflexão ser positiva. Pegue algo ruim e transforme em algo positivo. Já que até então a gente vem negligenciando essa realidade, que a gente não mais o faça. Que a gente pense. É claro que vai ser uma ferramenta para a gente trabalhar, para se ganhar dinheiro, mas é necessário regulamentar, é necessário trazer segurança para o trabalhador, é necessário que a gente consiga colocar comida na mesa, é necessário que o empregador tenha o mínimo de segurança, e isso tudo não é só necessário, é urgente. Então, que a gente aproveite esse momento em que tantas questões estão sendo levantadas e que a gente levante esse discurso, fortaleça esse discurso, porque somente com informação e com a gente
mostrando essa realidade, fazendo que a pessoa entenda que ela não é um empreendedor e o quanto ela pode ser prejudicada, sair um pouco da necessidade do hoje e pensar no amanhã. Só dessa forma é que a gente consegue mudar algo. Diferente disso, fica muito difícil. Não dá para a gente continuar jogando cara ou coroa no judiciário. Então, no mais, eu só queria agradecer o tempo de vocês, agradecer ao meu presidente, que é maravilhoso, o doutor Felipe Pepe, que pegou a tarefa mais difícil, que foi trazer os aspectos positivos para a gente, que está sempre, né, ali defendendo o direito do trabalhador, do trabalho, e ao doutor Nilson, brilhante, sempre com leveza, doutor Luciano, explicando sempre muito bem a todos vocês. E aí, aguarde a próxima live, né, doutor Daniel, que logo teremos outra. Bom, queria agradecer a presença de todos que estiveram conosco essa noite. Agradecer mais uma vez a OAB Niterói. Agradecer ao nosso presidente, Cláudio Viana, por nos dar essa oportunidade, nos dar esse espaço para que nós possamos debater, para que nós possamos trazer a reflexão, tudo que está acontecendo no mercado de trabalho, na verdade, no Brasil. Acho que nós, quanto OAB, precisamos disso. Nós precisamos levar, não só aos advogados, mas à sociedade, pontos de reflexão, porque isso é muito importante, isso interfere diretamente na vida das pessoas. Agradecer a presença do Ralph conosco aqui, o tesoureiro da Ordem, que ficou aqui desde o início até agora com a gente. É uma live de 1 horinha só, 1 hora e pouquinho, para não ficar aquela coisa entediante, já que tem muitas lives acontecendo no Rio de Janeiro. Agradecer a presença de cada um, um forte abraço e só deixar um spoiler. A nossa próxima live, para daqui a 15 dias, nós vamos tratar de pejotização e terceirização, hein, pessoal? Então, assim, é mais uma live aí que tem para ser um sucesso na OAB Niterói. Um forte abraço, muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigada, gente. Uma boa noite, até a próxima. Até a próxima.